Dados vazados. De quem é a culpa, afinal? Olha, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tomou uma decisão que é simplesmente crucial sobre o compartilhamento indevido de dados. Então, vamos juntos desvendar o que essa decisão significa para a nossa privacidade no dia a dia. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele recado rapidinho de sempre. Se você curte o nosso conteúdo, não esquece de deixar o like, seguir e compartilhar. Isso ajuda demais a gente a chegar em mais pessoas. Vamos começar com uma pergunta bem direta para a gente pensar junto. Uma loja, ela pode ter acesso ao nome da sua mãe só porque você quer fazer uma compra? Parece uma coisa absurda, né? Pois é, mas foi exatamente uma situação como essa que acabou gerando uma baita decisão judicial. Vamos entrar então na primeira parte, seus dados expostos. Para a gente entender bem o problema, vamos acompanhar o caso real de uma consumidora. A gente vai chamar ela de Regina. E a história dela começa com uma coisa que todo mundo faz e é aí que mora o perigo. Bom, essa é a Regina. Um dia, ela entrou numa joalheria, a loja Alfa, para fazer uma compra. Uma situação super normal, do cotidiano de qualquer um, certo? E aí, para avaliar a venda a prazo, a loja Alfa fez o que muitas empresas fazem. Consultou um gestor de banco de dados, nesse caso, a Boa Vista SA, do SCPC, para checar o crédito da Regina. Até aqui, tudo parece dentro dos conformes, né? Procedimento padrão. Só que o que veio em seguida foi o grande X da questão. A loja não viu só a pontuação de crédito dela, o famoso score. Eles viram praticamente tudo. E é aqui que a história muda completamente de figura. E dá uma olhada no que foi exposto. A loja Alfa não teve acesso só a um número. Ela viu o CPF completo, o nome da mãe, datas de nascimento, endereços residenciais, números de telefone. Pensa só. São informações super sensíveis e que não têm nada a ver com uma simples análise de crédito. Agora vamos para a segunda parte. O que a lei permite? A gente precisa entender a diferença fundamental entre o score de crédito e os dados pessoais. É essa distinção que está no coração da decisão do STJ. A regra, na verdade, é bem clara. Lojas podem sim consultar o seu score de crédito, que é basicamente uma pontuação de risco, e para isso elas nem precisam do seu consentimento. Mas o que elas não podem de jeito nenhum é acessar seus dados cadastrais pessoais. Ué, mas por quê? Porque o score avalia um risco financeiro, só isso. Já dados como CPF, endereço, nome da mãe, são identificadores únicos que, se caem em mãos erradas, abrem a porta para todo tipo de fraude. Essas informações são restritas, não deveriam chegar na loja da esquina. Então, quem é essa figura do gestor de banco de dados? A gente está falando de empresas como a Boa Vista, Serasa, sabe? Elas são autorizadas pelo Banco Central para administrar essas informações todas. E elas operam sobre regras bem estritas, como os da LGPD e da Lei do Cadastro Positivo. A responsabilidade delas é gigantesca. Olha, entender sobre proteção de dados pode parecer complicado, mas é fundamental para a nossa segurança. E justamente por ser um tema tão importante, é essencial que essa informação chegue para mais gente. Por isso, eu queria fazer um pedido especial agora. Que tal dar uma pausa bem rapidinha e compartilhar essa análise? Pode mandar para os amigos, postar nas redes sociais. Fazendo isso, você ajuda a proteger outras pessoas e, claro, nos dá um incentivo enorme para continuar trazendo conteúdo como este. Valeu! Vamos para a terceira parte, a palavra final do STJ. Chegamos ao clímax da história, a decisão do tribunal. Ficou estabelecido que a responsabilidade nesses casos é objetiva. E a gente vai entender o que isso significa na prática. A frase-chave da decisão é essa aqui, ó. A disponibilização indevida de dados pessoais caracteriza dano moral presumido, em latim, in re ipsa. Isso muda o jogo completamente porque torna a vida de quem foi vítima muito mais fácil na hora de buscar seus direitos. Mas o que quer dizer dano moral presumido? De forma bem simples. Significa que a vítima, como a Regina, não precisa provar que sofreu, que ficou ansiosa, que teve algum prejuízo emocional, não precisa de nada disso. A simples violação do direito à privacidade dos dados dela, isso por si só já é considerado o dano. A justiça presume que o dano aconteceu. Então, o ponto central é que a responsabilidade é objetiva. Isso quer dizer que o jogo virou. Agora, para se livrar da culpa, o gestor de dados é que tem que provar uma de três coisas. Ou que ele nem tratou aqueles dados, ou que tratou, mas não violou a lei de jeito nenhum, ou que a culpa foi toda da própria vítima ou de um terceiro. Ou seja, o fardo de provar a inocência é todo deles. Certo, vamos para a nossa última parte. Seus direitos na prática. Afinal,
O que tudo isso significa para a gente no nosso dia a dia? Vamos ver o que você precisa saber para se proteger. Vamos resumir então os pontos principais. Primeiro, um cadastro de crédito pode ser aberto sem o seu consentimento, mas você tem que ser comunicado em até 30 dias. Então fique de olho em cartas ou e-mails sobre isso. Segundo, lojas só podem ver o score, nunca dados pessoais. Se começarem a pedir informação demais, desconfie. Terceiro e muito importante, se seus dados forem compartilhados de forma errada, o dano moral é presumido. E por último, um ponto fundamental, a responsabilidade é de toda a cadeia. Quem gerencia os dados, quem fornece e quem consulta. Todo mundo responde junto. E agora fica a reflexão. Sabendo de tudo isso, qual o sentimento que fica? É de segurança? Fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que, neste exato momento, detalhes da nossa vida não estão sendo compartilhados por aí, sem a gente nem imaginar? Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise até o final. A atenção de vocês é o que nos move. E se você curte mais conteúdo como este, não deixa de seguir o DireitoCast lá no Spotify para os nossos novos episódios em áudio. E por favor, não se esqueça, deixar o seu like é um gesto super simples, mas que é muito, muito importante pra gente. E para mais vídeos, é só procurar e se inscrever no DireitoCast lá no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima!